Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, eu fiquei estarrecido com o que aconteceu em Blumenau ontem, na creche com um ataque, mas fiquei estarrecido também pelo aumento desse tipo de casos desde 2017. É isso que afirma uma reportagem da BBC Brasil e que está postado também no G1. Essa reportagem ela vai traçar para a gente o que está acontecendo dentro das redes sociais e por que autores de massacres como esse, autores de assassinatos, autores de torturas, ainda são elogiados e admirados por pré-adolescentes e por pessoas que deveriam rechaçar esse tipo de coisa, ter nojo disso, mas ao mesmo tempo amam. Parece que a coisa está assim, solta. E não é preciso entrar na Deep Web, que seria uma parte da internet inacessível ali, como se estivesse no submundo, não. Esses perfis estão na cara dura, estão no Twitter da vida, pode estar no TikTok, mas estão ali. Inclusive, eu estava vendo a reportagem que aquele garoto que matou a professora e feriu mais os 5 colegas, ele foi elogiado por muita gente. Começam a segui-lo como se fosse uma espécie daquele que conseguiu fazer alguma coisa interessante, importante. E para esse tipo de gente que está acompanhando essas coisas pela internet, de elogiar esse tipo de gente, esse tipo de cidadão, esse tipo de atitude, é algo assim meio que, eu diria, psicótico. Porque a coisa ficou tão ruim, que hoje a gente vê na cara dura pessoas elogiando algo que era para ser reprovável. Elogiando o que não presta, achando o máximo aquilo que era para ser mínimo, né? Fazendo festa com coisa ridícula. E chegamos na era de que a imbecilidade se tornou algo elogiável, de que o brutal se tornou algo assim admirável. As pessoas admiram, são capazes de admirar, de elogiar, mas aí não tem como a gente ligar um elogio de um pré-adolescente, de um adolescente, que não tem, só tem titica na cabeça, e claro, não me refiro a todos, graças a Deus não é todo mundo, mas esse tipo de gente que está ali procurando, sabe, às vezes um objetivo na vida e que se sente entristecido, solitário, muitas vezes tem um problema familiar ou algo dentro de si, ou um caráter mesmo que não presta, e vem ainda ali sendo cooptado por essas redes, por esse tipo de argumento, de narrativa, de que é arma, é tiro, é sangue, tu pode fazer alguma coisa e são elogiáveis. Esse cara que matou, de 25 anos, ainda mandou postagem, ainda manda coisas assim, como se tivesse feito um grande favor à sociedade, meu Deus. Como é que pode seres humanos acreditarem que isso pode ser algo inspirador? Como é que um adolescente, ou pior ainda, um adulto, consegue elogiar ou se submeter a esse tipo de coisa achando a coisa mais bacana do mundo? Se já é ridículo, é feio, é abominável um garoto de 13 anos, 14 anos, achar isso incrível e ficar elogiando, tu imagine um senhor de 67, pessoas de 40 anos, deputados, senadores, ex-presidente da República, achar isso o máximo. Agora a gente percebe como a coisa é mais profunda ainda, porque a reportagem aqui da BBC, publicada no G1, diz que esses fatos aqui no Brasil, esses ataques, esses massacres, aumentaram a partir de 2017. E por que esta data? O que essa data tem a ver? São massacres como o de Suzano, são aqueles outros ataques que a gente acompanhou na televisão, estarrecido, e parece que a sociedade extremista quer que a gente ache que isso é a coisa mais legal do mundo. Eu falei ontem aqui e perguntei, gente, aonde já se viu senhoras e senhores serem impelidos para ir para o meio da rua, para fazer quebra-quebra, para invadir patrimônio público, senhores de 68, 70 anos, senhoras que deveriam estar dando exemplo, cagando literalmente no Supremo Tribunal Federal. O outro entrando quebrando as coisas com uma marreta. O outro arrancando câmeras do lugar. Para quê? Com que objetivo? Da onde nasceu isso?
Como é que se apoderou das pessoas esse espírito maligno, esse espírito maléfico, essa coisa nojenta do que tem que fazer assim, é a violência. Porque se você que tem 60, 40 anos foi feito a sua cabeça com esse tipo de coisa, imagina um jovem de 13, 14 anos. Como não deve ser uma mente doente, assistindo essas coisas, fica mais doente ainda. E aí, a polícia disse que esse caso aí de Blumenau não tem nada a ver com outros casos e tal. Porém, o caso do adolescente de 13 anos que invadiu uma escola no dia 27 de março, na Zona Oeste, em São Paulo, matou uma professora e feriu 5 pessoas, fazia referência a um dos autores do massacre em Suzano em 2019. Em seu perfil no Twitter, o adolescente de 13 anos adotava o mesmo sobrenome do autor do ataque em Suzano, como se isso fosse o máximo. Eu estou adotando o mesmo sobrenome daquele que fez aquilo que eu vou fazer também. Basta uma busca no Twitter ou no TikTok para encontrar publicações que exaltam atiradores que invadiram unidades de ensino. Boa parte desse conteúdo é encontrada com uma hashtag específica que costuma ser usada por adoradores desses indivíduos. Em muitos desses casos, segundo especialistas, esses fãs são crianças ou adolescentes que acabam compartilhando conteúdo favoráveis a esse tipo de gente. Um perfil, por exemplo, no Twitter compartilhou recentemente uma mensagem que definia alguém que comete o massacre como uma pessoa com coragem. Veja isso. E esse mesmo perfil deu a entender que um dia fará algo semelhante e vai mandar aquela gente do inferno de volta. Na foto desse perfil há uma pessoa com uma máscara de caveira. Essa máscara, muitas vezes impressa em uma bandana, é a mesma usada em muitos perfis que cultuam esses assassinos na internet. O autor do massacre em Suzano, que se matou após o ataque, usava esta mesma máscara, que também foi usada pelo jovem de 13 anos que atacou a professora a facadas e a matou. Segundo pesquisadores, esse seria o símbolo da supremacia americana. Grupos chamados de neonazistas, fazendo suas cobaias, suas células ao redor do mundo. Agora com muito mais intensidade. Porque antes, se era por uma carta, era por uma visita, hoje é por meio do WhatsApp, pelo meio do celular, pelo meio do Twitter. Esses pilantras e assassinos circulam livremente nas redes sociais. E uma coisa me chamou a atenção, que a reportagem, ela inquiriu o Twitter, porque o Elon Musk, admirador do Bolsonaro, ele comprou o Twitter e depois disso o Twitter virou terra sem lei. Pode-se publicar qualquer coisa porque tanto faz. Vale a liberdade de expressão, não é isso que os deputados extremistas falam? Vale a liberdade de expressão, então tem que falar, desde que não seja algo contra eles. Aí, essa mesma conta, a BBC perguntou quais as medidas que o Twitter está tomando. O Twitter sabe o que mandou para eles? Um emoji, uma carinha de fezes como resposta. Em um desses perfis, por exemplo, há um vídeo com montagem de fotos de cenas de horror nas escolas, incluindo os casos de Suzano e o ataque da semana passada. Esse material é acompanhado por uma música animada típica de cenas de ação. Em outro perfil, um jovem com foto de um atirador retratando uma série na Netflix compartilha uma foto de sua carteira na escola e escreve: "De volta ao inferno". Olha, gente, são todas estas coisas que a reportagem passa, que é essa política do combate ao ódio que nós devemos nos ater. Porque desde quando essa política do ódio, do da livre circulação do ódio, do incentivo à violência, do odeio, do é nós contra eles, vamos metralhar essa petezada daqui, vamos acabar, vamos varrer, vamos fuzilar. Isso tudo começa dentro do coração da pessoa. Uma pessoa que não é boa, ela não tem coisas boas para ensinar. Uma pessoa que tem ódio, ela vai ter ódio para ensinar. A política de combate ao discurso de ódio da plataforma, que já era muito questionada no Twitter, piorou depois que Elon Musk comprou. A BBC procurou, como eu falei, o Twitter e teve aquilo como resposta.
No TikTok também chama a atenção o conteúdo voltado a esses perfis que cultuam responsáveis por massacres em escolas. Na plataforma de vídeos há muitas imagens e textos que demonstram admiração aos agressores, inclusive ao adolescente de 13 anos que matou uma professora. Em um vídeo, com uma foto dele acompanhado de uma frase: "Espero que você esteja bem." É apenas um exemplo em meio a tantas outras homenagens compartilhadas. O outro diz: "Nunca vi um garoto mais bonito como você." Essas publicações costumam ter centenas de curtidas, assim como este camarada que fez. Teve um monte de curtida. Olha isso, gente. Não há espaço para extremismo violento no TikTok. O TikTok respondeu: "E trabalhamos continuamente para remover qualquer conteúdo que prejudique a experiência criativa e alegre que as pessoas esperam em nossa plataforma." O TikTok também afirma que está analisando as postagens encontradas pela BBC News e que tomará providências em relação a elas. Olha, essa espécie de idolatria aos responsáveis por massacres, segundo especialistas, é justamente o que muitos desses grupos buscam. Esses indivíduos podem enxergar as notícias, divulgação de seus nomes, como algo relevante, como algo magnífico. Para Letícia Oliveira, que há 11 anos monitora a extrema-direita brasileira na internet, o fato de o atirador de Suzano ter morrido após o ataque e a intensa divulgação do nome e do rosto dele estão entre os principais motivos que tenha se tornado ele um ídolo em meio a essa gente que admira o ódio, admira o mal. Como é que pode a gente ficar num mundo onde as pessoas admiram assassinos, admiram torturadores? E quando nós, pais, e quando nós, evangélicos, adotamos esta mesma narrativa do ódio, quando a gente aplaude, quando um candidato nosso exalta uma criancinha com arma atirando, exalta um torturador de mulheres de parte íntima e colocava as crianças para assistir, como é um caso de Brilhante Ustra. Quando nós admiramos esse tipo de gente e ainda chamamos de mito, nós estamos trazendo para dentro de casa a maldição. É inacreditável como as pessoas não conseguem observar o mal que estão fazendo, o mal que fizemos. E veja a reportagem que diz: desde 2017, essa onda de violência no Brasil tem crescido. E a coisa vai piorando, porque as pessoas estão achando o máximo. Tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Mata, esquarteja, atira, vagabundo, não sei o quê, gente morta. Eu via tanta da loucura. Como explicar, não é? Os ataques do dia 8 de janeiro. Como explicar? Como explicar senhores de família, donas de casa, fazendo aquela barbárie? Como explicar isso? Como é que as pessoas não se tocam? Meu Deus, o Brasil foi invadido por um espírito maligno, um espírito opressor, um espírito demoníaco. E o Bolsonaro foi um dos enviados do Satanás. Eu acredito nisso, eu leio a Bíblia, que o Bolsonaro e os seus filhos e todos os seus asseclas foram enviados pelo espírito do diabo para fazer com que a sua voz seja calada profundamente na mente de um adolescente, na mente de um senhor, de uma senhora, das pessoas mais sensíveis a esse tipo de coisa. Isso não é brincadeira. Isso tende a aumentar. Ou nós começamos a reprimir a barbárie, a violência, o incentivo a esse tipo de crime, ou a gente vai viver problemas muito maiores no nosso Brasil. Que quando o povo se afasta de Deus e se aproxima do diabo, é isso que acontece. Cuidado, então, cuidado com seus filhos nas redes sociais. Veja o que eles estão vendo. Veja o que eles estão fazendo. Porque não é possível que você admire pessoas que mataram outras pessoas. Não é possível que você admire gente que matou criança, que matou uma professora. Essa reportagem ela é longa e eu gostaria de fazer uma reflexão, de pedir para que você vá e veja esta reportagem que está no G1 e ela deve ser compartilhada por nós, mas principalmente, e que a gente entenda isso. Está aqui, ó. Olha, a reportagem diz assim: a idolatria
está no G1. A idolatria a autores de ataques a escolas que circula livremente em redes sociais. Cuidado com teu filho. Dê amor ao seu filho. Cuidado com o que ele fica vendo. Deuteronômio diz assim: tenham cuidado para que vocês não coloquem dentro da casa de vocês algo que seja maldito ou que esteja embaixo de maldição. Cuidado com o que você está levando para dentro de casa. Cuidado com a mensagem que você está levando para dentro da sua casa. Com a mensagem que você está levando aos seus filhos. Você tem que repensar na sua vida. Não é possível que você ache normal um político exaltar um assassino, um torturador, ser amigo de bandido, condecorar bandido, elogiar gente que mata e é assassino e achar isso normal. Se você acha normal, então, não fique dando uma de bom moço agora com esses ataques. Você também tem sangue nas mãos. Eu sou aqui Santarém, esse é o canal Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Compartilhe o vídeo, muito obrigado. E também ajude a gente pelo Pix 61 98304 6113. Grande abraço, gente. A gente volta à noite.